parte de colocação de trabalhador no mercado de trabalho, né? Uma empresa que atua via web, com plataforma eletrônica, e nós achamos que durante a pandemia, principalmente, né, é bastante importante a gente explorar todas as alternativas que possam apoiar a população refugiada, a população migrante, no acesso a oportunidades de trabalho, né? Então, e nós, com essa ação, a gente tentou também, vamos dizer assim, acoplar isso com uma estratégia de saída dos abrigos de interiorização, né? Principalmente com o parceiro do Acnur, que é a organização Aldeias Infantis, né? A Aldeias ela vem já há algum tempo, né, apoiando a interiorização com essa parceria com a Acnur em abrigos, né, onde as pessoas passam aí algum tempo, né, em torno de 3 meses, agora com a pandemia mais tempo, e Aldeias tem uma série de ações de apoio à integração, que tem sido bastante também exitosas essas ações na integração, né? A gente tem conseguido de fato apoiar as pessoas para a saída dos abrigos. Então, na verdade, essa plataforma ela se junta, né, a essas outras ações que já vinham sendo implementadas e executadas, né, seja pela aldeia, seja pelos outros parceiros do Acnur, né, com os quais também temos uma série de ações de apoio à inserção no mercado de trabalho. Então, eu diria que essa parceria é algo adicional, é algo complementar ao que já vinha sendo feito, não é? E que eu creio que poderá, então, vamos dizer assim, reforçar essas ações de apoio ao acesso ao trabalho, especialmente nesse momento aí da pandemia, né? Onde a gente tem, de fato, um pouco mais de dificuldade nessas pessoas em conseguir acessar trabalho. Então, é um pouco isso da nossa parte. É, enfim, a gente assinou um acordo de cooperação, né, com a Levi, com Aldeias, né, para que a gente pudesse implementar essa iniciativa. E é um pouco isso, a gente poder, nesse momento, então, apresentar essas experiências que a gente tem conduzido para que a gente possa ouvir de vocês, enfim, os seus comentários, a gente fazer intercâmbio aí de informações, né, e poder sairmos todos nós, vamos dizer assim, mais informados, enriquecidos com novas experiências, para que a gente possa cada vez mais, né, reforçar a nossa atuação no apoio à nossa população de interesse, né, sejam venezuelanos, sejam outras nacionalidades que sejam de interesse e que necessitam dessa proteção e desses apoios na integração. É um pouco isso da minha parte, obrigado. Bom evento a todos nós. Obrigada, Paulo. Eu queria só passar com vocês, a gente fez um primeiro webinar em maio com a Manpower e logo após o webinar a gente fez uma pesquisa para que vocês respondessem algumas coisas do tipo que temas gostariam de ver nos próximos webinars, tem boas experiências para compartilhar, qual é? E uma das perguntas é qual era a melhor ferramenta de comunicação para vocês trocarem informações, e o grupo de e-mails foi o vencedor, né? Então, a gente criou um grupo de e-mails, que é a empregabilidade de refugiados, @Google Groups. Depois desse webinar, eu vou mandar um convite para vocês, se quiserem fazer parte, né, para aceitarem. A gente vai moderar esse grupo, então, todas as mensagens que vocês responderem, a gente vai aprovar ou não, porque eventualmente se é alguma coisa tipo, obrigada, algo assim, aí o pessoal todo não vai receber, né? Só as mensagens que são importantes e tem um assunto ali, né, para compartilhar com os demais.
Temas sugeridos. A gente sugere que a gente possa falar sobre vagas de trabalho. O Acnur recebe, às vezes, algumas empresas que estão interessadas em contratar e tem vagas, e aí a gente pode passar para vocês através do grupo. Ou alguma organização, não sei, do Sul, sabe de alguma empresa que está contratando no Norte, o grupo pode ser útil para isso. Troca de experiências e boas práticas também, né? O que vocês têm feito, que tem dado certo, que vocês gostariam de compartilhar, a gente pode usar esse grupo para isso também. Então, era só isso que eu queria falar. Eu vou passar agora a palavra para Ivana, da Leve, para ela fazer a apresentação dela. Ivana, pode compartilhar a sua tela. Obrigada. Obrigada a todos, bom dia. Obrigada pelo convite, obrigada pela parceria. Primeiro, a gente vem trabalhando essa parceria há um tempo, né? Eu acho que vai ser um avanço grande, pelo menos para a gente. Eu acho que a gente consiga, eu espero que a gente consiga contribuir bastante aí com a recolocação de refugiados. E eu queria transformar isso. Eu tenho uma apresentação, mas tem gente que não está me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Vanessa, você está me ouvindo? A gente Tá, então está. acho que Estamos. deve ser, acho que Marilene não está ouvindo. Então tá. Eu vou falar com ela porque eu acho que ela não conectou o áudio. Só um minutinho. Pode continuar. Deixa eu compartilhar minha apresentação. Vanessa, acho que eu não estou conseguindo. Não está disponível. Ah, é verdade. Tem que te fazer de apresentadora. Um minutinho. Tá. Eu vou contando um pouquinho sobre mim, tá? Eu tô há 1 ano e meio na Leve, eu sou responsável pelo marketing, o customer success e parcerias na Leve. Antes disso, eu desenvolvi minha carreira há muito tempo também no marketing na empresa que prestava serviços de tecnologia para o mercado financeiro, a Bloomberg, né? Então, a Bloomberg também é uma empresa que tem muito forte a cultura de impacto social e filantropia. Depois, e também é uma agência de notícias. Depois eu passei a trabalhar na Reuters aqui no Brasil. Morei um tempo fora em Londres e há 1 ano e meio atrás eu voltei e aceitei o desafio de trabalhar na Leve, que é uma startup que trabalha com tecnologia de inteligência artificial e machine learning, muito focada em mão de obra operacional, né? Então a gente facilita a comunicação e oferta de empregos para profissionais que têm ensino médio completo e que muitas vezes eles não são, né, não são um foco de muitas das empresas de tecnologia, né? Então, um dos diferenciais que a gente tem é justamente esse, a gente foca somente até o ensino médio completo, então normalmente pessoas que chegam a um cargo de liderança, mas também em empresas que contratam em altos volumes, né? Onde eles têm um problema de rotatividade, então a gente diz que a gente consegue encontrar a pessoa certa para a vaga certa de maneira mais rápida, né? Então, deixa eu começar a apresentação que vai ficar mais fácil visualizar. Eu vou tirar só meu vídeo para não ter problema de conexão também. Vocês estão vendo minha tela? Sim, né? Estamos. Tudo certo. Então a gente fala que a Leve é uma empresa de inteligência operacional porque a gente combina, né, a inteligência da inteligência artificial, então a gente estuda os dados, coleta dados, normaliza os dados dos candidatos, né, faz um match com as vagas que estão disponíveis, mas muito focado para a mão de obra operacional, né? Então a gente busca um recrutamento inteligente, mas que ao mesmo tempo garante a diversidade, né? Então a gente acredita que a tecnologia também ela consegue ter a capacidade de eliminar
vários viés, a gente tem dados que comprovam isso, né? Então, principalmente nas etapas iniciais do processo de contratação, é o momento mais sensível, né, do recrutamento, né, onde acontece a maioria dos vieses, né? Então, aquelas perguntas, né, que não deveriam ser feitas, mas que acabam sendo feitas, acabam eliminando as pessoas mesmo antes delas terem a capacidade de mostrar ou experiência ou habilidade técnica, né? Então, esse é a missão que a gente tem como empresa. Então, como empresa, a gente é uma startup que é investida de vários fundos de impacto social. A gente tem a missão né, de chegar no lucro, de conseguir sobreviver sozinho, mas muito dos investidores que a gente tem são investidores que valorizam empresas de tecnologia que também buscam impacto social ao mesmo tempo que elas facilitam ou implementam essa tecnologia no mundo corporativo. Então, a gente é hoje uma empresa praticamente B2B, então a gente faz vendas de uma plataforma para as grandes empresas, que são os grandes contratadores, né? Então, a nossa missão é justamente aproveitar a tecnologia, né, sempre inovadora, combinada com os dados, para democratizar as oportunidades e tornar o mundo mais produtivo, de forma geral. Então, a visão que a gente tem é criar a maior, mais produtiva e diversificada força de trabalho global, usando dados e tecnologia para encontrar excepcionalidade em todos. Então, a gente acredita que talentos existem, então tem sempre aquela pessoa certa que tem aquele talento específico para aquela vaga, naquele lugar e naquele momento, né? Então, a plataforma que a gente disponibiliza, a nossa tecnologia, ela é responsável pelo recrutamento, seleção e até o momento da contratação, né, das pessoas. E para as empresas, o ganho que a gente traz para elas é uma redução do SLA, uma redução do turnover, redução do absenteísmo e, no final de tudo, quando você combina todos esses fatores, você tem um aumento da produtividade, né? Então, todo mundo, quem trabalha com recrutamento e seleção, sabe que o processo de recrutamento, ele tem um certo tempo, né? É difícil você achar a pessoa certa, e quando você não acerta e essa pessoa sai antes do período né, de retorno esperado, isso gera um custo muito grande para as empresas, né? Então, a gente busca reduzir esse custo no longo prazo através da tecnologia. Justamente por isso que a gente foca os nossos esforços nas empresas de altos volumes, porque aí realmente a gente acredita que o ser humano, né, ele não consegue ter a mesma eficiência, e sim ele tem que se focar nas coisas mais estratégicas, que é justamente focar um pouco, né, em como uma mão de obra mais diversa, como é que faz um onboarding melhor, como é que faz um treinamento melhor, e cuidar do ser humano mesmo, né? As tarefas repetitivas, a gente acredita que em muitas áreas a gente já tem visto, elas têm que ser retomadas, têm que ser tomadas pela tecnologia, né? Então, em 2012, a empresa ela foi fundada por dois americanos que vieram para o Brasil, e eles criaram um aplicativo que na época chamava Emprego Ligado, que era um aplicativo que usava tecnologia de SMS, que era justamente fazer essa ponte entre esse perfil de classe CDE, que não tinha, né, que não tem meios, que para eles ir fazer uma entrevista em locais longe da onde eles residem, gerava um gasto e também impedia eles de terem oportunidade de emprego. Então, a combinação do SMS com a geolocalização era a tecnologia com que a Emprego Ligado, na época, começou a criar essa ponte e conhecer esse perfil de candidatos, né? Então, fazendo pesquisas onde tinha a maioria desse perfil, entendendo como é que eles se comportam, como é que eles gostam de se comunicar, até que tempo que cada pergunta tem que ter quando a gente faz, né? Então, o aplicativo, já desde aquela época, desde 2012, ele foi desenhado com esse perfil em mente, né? E fazer uma coisa simples, básica, mas que desse acesso às oportunidades, assim como a gente tem acesso hoje a um LinkedIn, a gente tem acesso a agências de recrutamento. Então, a ideia é sempre democratizar esse acesso para essas pessoas que precisavam investir para conseguir um emprego, e cada dia sem emprego para eles tinha um impacto muito grande, né?
Para garantir também que a gente tenha isso como o DNA da empresa, a gente também acredita que essa diversidade que a gente acredita que as empresas têm que ter, elas têm que estar dentro, tem que começar dentro da própria empresa, né? Então, hoje, apesar de ser uma empresa pequena, a gente também cuida muito das porcentagens de diversidade e a gente acompanha, cada vez que a gente tem uma vaga nova, a gente tenta garantir que essa diversidade seja mantida, porque a gente, principalmente em empresas de tecnologia, a gente parte do princípio que a inovação, ela melhora muito, ela cresce muito quando você tem times diversos, né? Principalmente, nosso maior desafio hoje é conseguir realmente pessoas de tecnologia, né, desenvolvedores, né, do sexo feminino, por exemplo. Então, o que a gente faz, o que a gente descobriu é que a gente pega muitas pessoas júniores e a gente vai ajudar a fazer a formação delas, né, porque o mercado já é muito competitivo, e você encontrar a demanda não é tão grande. Então, a gente contribui com a formação dessas desenvolvedoras também para esse mundo, porque senão isso pode refletir também no desenvolvimento do nosso produto, de desenvolver um produto que não pensa do lado também das mulheres, né? Então, a gente tem sempre isso em mente. Tá? Então, o nosso intuito é esse, né? Melhorar a produtividade das empresas e a gente vai conseguir, no final, transformar vidas, né? E aqui é onde entra também o nosso propósito também de ajudar vários projetos sociais e é onde começou também a nossa jornada com os refugiados, tá? Então, só para vocês entenderem, ter uma ideia, o que a gente faz nos clientes, a gente já mencionou, mas a gente consegue com a tecnologia reduzir o tempo de contratação, que é o SLA, a gente cria algoritmos personalizados para os clientes, então eles têm, a gente reflete o comportamento do recrutador através da tecnologia, reduzindo tarefas repetitivas e digitalizando a jornada do colaborador, que eu acho que aqui é a parte que mais vai interessar vocês, ou seja, hoje a experiência que a gente tem no supermercado, que a gente tem experiência no Rappi, no iFood, o que a gente faz é disponibilizar essa experiência para o candidato desse perfil. Do lado de clientes, a gente tem essa uma amostra dos clientes que a gente tem, então vocês podem ver, tem supermercados, pets, serviços gerais e bastante varejo também. Né? Então, eu vou colocar um vídeo aqui que eu acho que vai ficar mais fácil a gente entender o que a gente faz de uma maneira mais didática, depois a gente já passa para o projeto de refugiados para a gente poder conversar. Bem-vindo à LEP. Seja protagonista da revolução dos processos de planejamento. A gente parou de ouvir o som, Ivana. Bem-vindo à LEP. Seja protagonista da revolução dos processos de planejamento de sua força de trabalho, focando no aumento de produtividade, retenção e engajamento. Combinamos Machine Learning, análise preditiva e People Analytics para que você recrute colaboradores mais produtivos de forma mais rápida e com mais assertividade, deixando para você somente a parte final do processo de seleção, entrevista e a contratação. Reduzimos em média 32% a rotatividade. Capturamos, organizamos, qualificamos e selecionamos o perfil mais produtivo para cada posição. Assim, não há mais necessidade de guardar currículos em papel e convocar candidatos para uma entrevista, aplicar testes e fazer a triagem. Deixe que a Leve automatize essa parte. Somos uma empresa de tecnologia premiada pelo MIT que está transformando digitalmente o supply chain de capital humano para grandes empresas com grandes volumes de mão de obra operacional. Redução de custos e compromisso com o seu resultado, diagnosticamos os gargalos de produtividade e trabalhamos em parceria para melhorar os processos existentes e criar novas soluções capazes de reduzir custos. Nosso objetivo é aumentar a produtividade através da tecnologia
tecnologia, melhorando os índices de eficiência e engajamento dos colaboradores em empresas com altos volumes de contratação de mão de obra operacional. Atendemos hoje grandes empresas dos setores de varejo, alimentação, segurança, patrimonial e serviços terceirizados. Reduza o tempo de contratação e melhore seus índices operacionais e financeiros. Inteligência operacional e machine learning é a resposta para um Brasil mais produtivo. Então é isso. Agora, um pouco dos dados dos contratados que a gente consegue recolocar, tá? Então, dos candidatos que a gente recoloca nas empresas, 90% deles estavam desempregados ou trabalhando informalmente, né? E 38% deles estavam desempregados há mais de um ano, né? Então, ali é onde a gente olha o impacto que a gente consegue ter nessa população através do acesso da tecnologia. 16% deles nunca tiveram empregos formais, e 80% eram mulheres, né? Então, isso muito devido também ao viés do mercado. Então, a gente tem alguns clientes também que pedem, sempre quando a gente começa com eles, inevitavelmente eles querem pessoas com experiências, né? Mas como a gente aplica uma série de testes, a gente acaba conseguindo colocar as pessoas ultrapassando essa fase. Tem alguns clientes que eles começam com a gente, né, fazendo perguntas de onde mora, quantos filhos tem, se é casado na casa. Então, a gente acaba eliminando algumas perguntas que são mais sensíveis e a gente acaba conseguindo colocar pessoas justamente através da capacidade né, talvez um primeiro emprego, a gente consegue ajustar a proporção de pessoas de primeiro emprego e de pessoas com experiência, né? Porque a gente consegue provar o valor também dessa pessoa acabar ficando mais tempo, né? Então, a gente analisando, uma vez que a gente entra no cliente, a gente acaba analisando o benefício disso. E um dos casos que a gente tem também é que os refugiados, a gente sabe também que eles acabam ficando mais tempo, né? Outro benefício que a gente também estuda e tem dados é que o aumento de renda das pessoas é de pelo menos R$ 120, esse é um estudo do ano passado, tá? No final até a metade de 2019, metade de 2018 até 2019. O tempo de deslocamento trabalho-casa foi reduzido em média 80 minutos por dia, né? Entre os candidatos que a gente colocou, porque a gente trabalha com geolocalização. E acabam tendo $300 em benefícios em média, né? Então, você tirar um trabalhador do informal para ter um trabalho e ter um emprego CLT, né? Ele acaba tendo todos os benefícios de seguro-saúde, vale transporte, vale alimentação, que acabam aumentando a renda em média nesse valor, né? Vamos agora para o projeto, como é que a gente se envolveu no projeto de refugiados dentro da Leve, né? Então, como a gente sabe que a gente tem esse poder de alcance, de conseguir convocar candidatos para os nossos clientes, o que a gente busca sempre é conseguir aumentar a diversidade dentro da nossa base, onde a gente vai captar os nossos candidatos, né? A gente tem uma estratégia de captação digital multicanal, então a gente vai em vários canais, a gente se conecta com vários sites de emprego, a gente se conecta com redes sociais, a gente vai em busca de alguns candidatos, mas a gente também acha que enriquecer nossa base, principalmente com pessoas que a gente sabe que talvez não conheçam como é que funciona isso no mercado brasileiro, a gente detectou que os refugiados era um perfil que a gente precisaria proativamente ir atrás também para enriquecer a nossa base, para poder gerar essa ponte para eles aqui no mercado de trabalho brasileiro, né? Então, há 2 anos atrás, o CEO da empresa, ele acabou indo, esse aqui está aqui atrás, né? Ele foi para Roraima, na época ele foi com uma iniciativa com o Carlos Wizard, ele convidou na época que ele estava morando lá, e ele foi entender como é que era essa realidade de perto, para justamente, né, entender como a gente poderia ajudar, e como a nossa tecnologia poderia ajudar eles a conseguir esse emprego, né? A gente quis entender como é que era a interiorização, como é que isso acontecia, e onde realmente a gente
conseguir adicionar valor. A gente começou mapeando todos os processos, desde lá de Roraima até onde eles chegavam, e a conclusão que a gente chegou é como a nossa plataforma trabalha com o WhatsApp, com um telefone, com um e-mail, que seria muito mais impactante a gente facilitar os refugiados, a partir do momento que eles estão aqui já em São Paulo, que eles precisam já, eles já foram interiorizados, estou falando, em qualquer região do Brasil, a partir do momento que eles já fossem interiorizados. A gente fez uma primeira etapa onde a gente facilitava através de vídeo entrevistas, a gente fazia entrevista e facilitava esse meio de campo com os nossos clientes. Eu vou colocar agora um testemunho de uma das refugiadas que a gente acabou recolocando em um de nossos clientes. Ai, não está funcionando. Meu nome é Mayra Martins, tenho 25 anos, sou da Venezuela, eu morava em Porto La Cruz e lá eu era radiologista. Eu trabalhava na área da tomografia, né? Aí como era muito difícil, a gente ganhava pouco, eu trabalhava 3 jornadas. E não era vida, porque a gente tinha estudado, tinha muita coisa, não era vida, não era futuro, né? Aí decidi que eu ia vir para o Brasil e ia trabalhar no Peru. Agora eu estou treinando em casa. E é legal, né? Eu tinha que falar português para todo mundo. Se eu tiver a possibilidade de crescer aqui em KFC, eu gostaria. Uma empresa muito legal. Agora que eu estou trabalhando, que eu posso prover para mim e para minha família, sou feliz. Isso quero dizer que o venezuelano vem disposto todo. O venezuelano não tem medo de trabalhar. A gente trabalhava lá e ainda aqui vai trabalhar. A gente consegue fazer tudo o que a gente está propondo. Então, é só confiar e dar uma oportunidade, porque eu sei que vai ter sucesso. Então, esse é um exemplo dos trabalhadores que a gente conseguiu recolocar em um dos nossos clientes. O nosso projeto, quando a gente recoloca pessoas nos clientes, a gente cobra por contratação, assim como uma agência de recrutamento. E o que a gente faz no nosso projeto é que realmente nos clientes, ou mesmo não sendo clientes, quando a gente recoloca um refugiado, a gente não cobra por isso, né? A gente faz, através da nossa força comercial, a gente faz um trabalho de awareness com os nossos clientes, ou mesmo quando a gente está prospectando, a gente faz um levantamento de se eles conhecem os programas de refugiados, se eles teriam interesse em contratar refugiados, e a gente acaba fazendo essa conexão, né? Então, esse foi o primeiro mapeamento que a gente fez, né, do trabalho de interiorização, e como começou o projeto, e esse projeto agora evoluiu para uma coisa de realmente entrar onde a gente faz automação do funil de contratação. Então, a partir do momento que o cliente posta uma vaga, o que acontece? A gente já começa a fazer a captação dos candidatos. Esses candidatos, eles recebem uma mensagem de WhatsApp, onde eles veem a vaga, onde ela quanto paga, né? Então, no próprio telefone deles ou no e-mail deles, eles acabam recebendo essa oferta. Eles, no próprio celular, eles conseguem fazer testes de aderência da vaga. Depois eles passam por uma qualificação e coragem, fazem processo de entrevista e aprovação, e aí ele é contratado, né? Então, esse é um processo normal que a gente faz. O que a gente faz, a gente permeia tecnologia em todas essas etapas, para a gente poder acelerar esse processo e a gente poder também melhorar a experiência do candidato, facilitar a vida dele, né? Então, só para vocês terem uma ideia, Emprego Ligado ainda existe, e ela é ainda a nossa marca para o candidato, né? Então, a Leve, ela é a empresa mãe, né? Que é responsável por essa relação com as empresas grandes de captação desses grandes clientes, das vagas dos grandes clientes. E a Emprego Ligado é a marca que a gente se relaciona com os nossos candidatos, né? É importante ressaltar que o candidato nunca, jamais, ele vai pagar nada, né? Então, basta ele se cadastrar. A partir do momento que ele se cadastrar e mantiver o cadastro dele atualizado, ele começa a receber as ofertas somente as ofertas que fazem match com as características dele, com a experiência e com o que ele diz que ele quer, onde ele está buscando oportunidades, né?
Esse aqui é só a carinha para vocês entenderem, esse é o site, então a pessoa pode vir aqui e buscar vagas, ou ele pode se cadastrar. Então a gente tem vagas em todas essas áreas, e esse é o aplicativo, né? Ele é um aplicativo especialmente desenhado para esse perfil, ele é um PWA, que é uma coisa que é um aplicativo que não precisa ser baixado, ele consome pouca memória, né? E tudo está pensado para esse perfil de candidato, para realmente nada ser um empecilho e realmente ele conseguir se recolocar no menor prazo possível e da melhor maneira possível, né? Então, essa proatividade para esse perfil a gente entende que é super importante, e essa facilidade também do acesso e do entendimento também é muito importante, né? Então, o que acontece? O candidato, ele vai receber, a gente se comunica com ele via WhatsApp, e-mail, pushes, SMS e tudo gratuito, né? Então, a gente tem um estudo que eles conseguem emprego em média em 4 dias depois que eles se cadastram, né? Então, esse é o modelinho de como eles recebem o aviso, né, no WhatsApp dele, e esse é o modelo de como a gente se comunica com eles, né? Então, é uma coisa bem informal, é uma coisa que fala a língua deles, não é nada muito, né, que vai deixar eles, né, apreensivos, né? Então, é um passo a passo e são números bem reduzidos de etapas, não precisa subir nenhum PDF de currículo, nada que complique muito a vida. O que a gente faz é que a gente realmente quer que o candidato ele se cadastre de uma maneira muito fácil, né? Uma vez ele cadastrado, ele recebendo essa oferta de vaga, ele começa a fazer testes, né? Então, esse é um exemplo de teste, que são sempre múltipla escolha, uma coisa muito fácil de fazer. São testes, às vezes, de psicológicos, né? Que os nossos clientes pedem. Então, vocês veem que é uma coisa extremamente fácil de se fazer. Eu vou botar um videozinho aqui para vocês verem na animação como é que isso acontece mesmo. Esse vídeo não tem som, mas são 4, 5, 6 cliques e a gente já começa a coletar esses dados dos clientes, dos candidatos, para a gente ver se ele realmente tem um match com aquela vaga, né? Então, como são candidatos às vezes com pouca experiência, né? Então, o que a gente faz é justamente entender se o perfil do candidato, quando a vaga não requer experiência, se vai funcionar na empresa, né? Então, perfis Ana, psicológicos desculpa, também. tá um pouquinho pequeno o vídeo, se você puder ampliar, só para dar para ler os campos. Deixa eu ver se assim vai. Dá para ver melhor? Dá, obrigada, Ivana. Né? Então, são perguntas bem fáceis, né? Mas que elas têm um cunho psicológico para justamente entender o perfil, se a pessoa é mais extrovertida, né? A gente tem um teste muito conhecido que é o DISC, né? Então, o que os RHs eles acabam fazendo, ele não é tão aplicado na mão de obra operacional, mas a gente está começando a coletar esses dados e no final aparecem as vagas onde ele teria mais o match mais indicado, dependendo do perfil que ele teve o resultado, né? Então aí a gente já começa a fazer esse cruzamento de dados do candidato com a vaga, né? Agora, falando um pouquinho sobre o tema do webinar que a gente está falando hoje, né? Então, só desses do mercado de trabalho pós-Covid, né? Eu vou comentar um pouquinho do que a gente viu, né? Pré-Covid, pré-começar, né? Esse tsunami que passou. Ivana, Oi. desculpa te interromper, mas tem uma pergunta aqui que eu acho que é para agora mesmo. O app e o site é somente em português ou em outras línguas? Ele está em português, tá? A gente está expandindo agora para a Colômbia e para o México. Então a plataforma ela já está em espanhol também, mas o site ele é em português. O que a gente faz que é muito fácil para o espanhol no próprio Google você pode traduzir e ele fica perfeito já, né? Então se alguém tiver dificuldade tem uma opção ali no Google, você clica e ele já faz a tradução automática da tela. Então, ele traduz tudo, inclusive os testes. Tá, deixa eu aproveitar e fazer outra pergunta que estava aqui. Sim. Vamos lá.
Sou Juliana do Instituto ADOS, muito importante a iniciativa de vocês. Trabalhando na ponta, observamos uma dificuldade inicial de muitos refugiados, é o idioma, que a dificuldade deles é o idioma. Vocês têm alguma estratégia para diminuir esse gap ou apenas atendem refugiados que já têm um bom domínio do português? Aproveitando também, o projeto de vocês é apenas voltado para refugiados ou solicitantes de refúgio, ou também atende outros tipos de imigrante, como vistos humanitários, como haitianos, ou portarias de regularização migratória, como recentemente os venezuelanos. Então, o que a gente está fazendo, a gente disponibiliza a tecnologia para criar essa ponte, né? As políticas de acolhimento, elas são da empresa, né? Então, o trabalho que a gente faz um trabalho de conscientização e de conexão. Então, a gente tem também parceria com a Fundação Tente. Então, quando a gente identifica que um cliente, sim, tem interesse de contratar refugiados, a gente tem iniciativas também de mulheres que sofreram violência doméstica. Então, a gente não faz esse acolhimento, né? A gente faz essa conexão e essa ponte das ofertas com os refugiados e a gente tenta aumentar essa conscientização dos nossos clientes, né? E a gente vê muito disso do que você fala assim, às vezes, mas não sei como é que eu vou lidar se eles não falam o idioma, mas muito dos nossos postos de trabalho também não tem essa necessidade, né, tão grande às vezes são trabalhos operacionais, então isso não a gente enxerga quando a gente oferece que não é impeditivo. Mas sim, a gente vem, por exemplo, essa semana a gente está conversando com a Lília, não sei se vocês conhecem da Sodexo, mas justamente para começar a fazer iniciativas de como implementar projetos de diversidade com todo, mas com foco especial em refugiados entre nossos clientes, né? Porque é um trabalho de conscientização e eu acho que a gente consegue melhorar o awareness dessa causa, mas também prover um pouco mais de conhecimento. Mas o que a gente faz hoje é essa conexão, é oferecer essas vagas e a gente coloca sempre elas separadas e o cliente sabe que essa pessoa está vindo e que tem esse perfil, então ele já tem que estar preparado para receber essas pessoas, né? Então, dentro da nossa base, a gente já consegue indicar que essas pessoas têm esse perfil, né? Para ele Então, não entrar no bolo do restante. Antes de você entrar no tópico das tendências, tem mais duas agora. Você sabe dizer qual é a média salarial dos contratados? Dependendo do setor, mas varia de 1.600 a 2.000, se é por exemplo, mais no nível básico, né, de atendente, e se para líderes chega a ser 2.500, 3.000, no máximo 4.000, o que a gente trabalha com vagas de no máximo até R$4.000. Tá. E aí, outra pergunta com relação à comprovação de escolaridade. Em geral, as vagas que são ofertadas exigem apresentação de comprovação de escolaridade? Existe uma conversa com as empresas sobre isso? Na realidade, no nosso processo, a gente não pede a comprovação, tá? A gente faz questionários e eles respondem. O que a maioria dos nossos clientes pede é ensino médio completo, então não é uma escola ou em curso, né? O mínimo que eles pedem é o fundamental. Então, mas a comprovação ela não faz parte do nosso processo. Não, isso vem depois. Tá certo, pode continuar, obrigada. Então vamos lá, eu vou contar um pouquinho do que a gente viu, como é que a gente começou o ano, como é que a gente viu a partir de março, né, o Covid, como é que a gente está vendo essa retomada, se ela está acontecendo ou não, né? Então a gente começou o ano super, super otimista, a gente teve um final do ano com muitas contratações, principalmente nos clientes de varejo, com perspectiva de contratação de crescimento bem agressivas nos nossos clientes, tivemos um janeiro atípico, um fevereiro muito bom também, com clientes expandindo, lojas por todo o Brasil.
E aí veio março, eu lembro até hoje, acho que é 16 ou 17 de março, né, quando começou tudo a ser fechado, né, quando o varejo começou a ser fechado, né, as únicas coisas que ficaram abertas eram farmácia, supermercado, né, e aí a gente começou a ver um movimento de cada 3 semanas, no começo era 2 semanas, cada 3 semanas, né, as empresas criando os comitês de Covid para ver como é que ia ser feito, né? Você faz sempre um planejamento, então todo mundo, a gente tem muito contato com o RH, a gente não conseguia falar com ninguém, né? Todo mundo fazendo replanejamento, plano de contingência, como quem deveria, se fosse voltar, né? Naquela época todo mundo achava que ia voltar em 1 mês, 2 meses, como ia voltar, as pessoas que eram de risco, como é que eles iam ser tratadas, e conforme isso foi evoluindo, a gente teve alguns clientes que aderiram naquele movimento Não Demitam, então não houve demissão, mas sim adoção das MPs, né? Então, isso foi março, abril, maio, muitos ficaram de férias. Em junho, a gente já começou a sentir alguma retomada de alguns clientes, o recursos humanos voltando para os escritórios devagar e começando a se mexer, mas ainda nada muito grande, né? Agora, em agosto, a gente já está vendo com as lojas abrindo, sim, uma retomada de contratações. Eles estão no movimento agora de recontratar ou reinserir as pessoas que foram afastadas, né, da MP. A MP era 30, 60 ou 90 dias, então agora agosto, setembro é quando as pessoas realmente vão voltar ao trabalho, o comércio já está abrindo, né, mas a gente teve clientes que, principalmente os que estavam em shopping centers, foram os mais afetados, né, então isso aí afetou também o planejamento e oferta de empregos de todos os nossos clientes. O que a gente viu também nesse momento foi um pico de demanda, né, de supermercados, né, então os supermercados não conseguindo absorver o excesso de demanda que eles tinham, né, supermercados inclusive mais populares também buscando nossa solução para poder contratar muitas pessoas, porque muitas delas tinham sido, era um grupo de risco, tinham sido afastadas. Os marketplaces tipo Rappi e de delivery, né, crescendo 3, 4 vezes, não sei se vocês acompanharam as notícias, né, tá contratando muita gente, mas aí muito no modelo temporário. A parte de saúde também, mas a parte de saúde ela já trabalha muito com bancos, né, de médicos, ele já tem os processos de recrutamento, mas também um pico de contratação de temporários, né, também para os hospitais de campanha. O varejo popular, por incrível que pareça, algumas lojas de varejo, principalmente as que estavam em rua, não tiveram um impacto, então continuaram com o plano de expansão, como são lojas, como o Covid foi pegando por região, né, específica, pouquíssimas lojas fechadas, e o varejo de pets que não sofreu, ele ficou estável, comparado com os outros, né? Então, no geral, restaurantes, fast food, shopping centers e varejo moda, e principalmente nos shopping centers, foram os mais afetados, mas a gente já consegue enxergar uma retomada e um planejamento para setembro, para eles poderem conseguir absorver essa retomada. Então, a gente viu muitos clientes até tendo muito cuidado com os seus funcionários, né, oferecendo até transporte nos últimos 3 meses para a pessoa não precisar tomar transporte público, né? Então, eu acho que foi um trabalho bem interessante do RH. Do nosso ponto de vista, nesse momento, a gente acabou pivotando vários produtos, então a gente viu que o mercado estava contratando muito mais temporários, né? Porque como eles tiveram que adotar a MP, eles não iam contratar CLTs, então o mercado de temporários também cresceu muito. E o que a gente acha que talvez o mercado de agora no segundo semestre o mercado que a gente chama de intermitentes ou aqueles funcionários que são contratados por horas para suprir picos, talvez aumente um pouco essa demanda, né? Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma outra percepção. Tem umas perguntas, quer que eu faça já? Quero.
Tá. Qual a permanência deles nas vagas de recolocação e se atendem aos objetivos da empresa? Especificamente, será que é de refugiados? Eu acho que não sei se acho que foi a É, Rosita que fez a pergunta, se ela quiser fazer novamente. eu, eu vou começar a comentar sobre os refugiados que a gente recolocou. A gente tem um caso no começo que é bem emblemático, um que a gente recolocou como, acho que era Visual Merchandiser na CIA, e ele a gente recebia e-mails semana sim, semana não, sobre a performance dele, como tinha sido maravilhoso, mas na média, os nossos candidatos, em geral, eles ficam 18 meses e a gente vê também os refugiados ficando esse período também. Tá. É mais uma pergunta, mas eu não sei se você vai saber responder. Tivemos um problema de impedimento de contratação em Itu, pois o imigrante em situação de refúgio não possuía a comprovação de reservista do Exército. É possível uma empresa alegar a não contratação por ausência desse documento? Em caso positivo, como fazer para justificar a ausência desse documento, no caso do refugiado? Essa realmente eu não vou saber responder, porque a gente realmente, isso Uhum. fica por conta do RH. Então, o que a gente faz é trazer o candidato. Toda a parte de checagem de documentação, por exemplo, lá na nossa plataforma, a gente integra com ferramentas que fazem a digitalização desses documentos, mas isso é justamente com a empresa, né? Então, hoje a gente ainda nesse início de projeto, a gente não tem essa visibilidade, porque ele passa a ser né, um candidato que foi aprovado, na nossa visão, ele foi aprovado pelo cliente, mas às vezes você tem esse processo, assim como tem para próprios brasileiros, a gente tem uma etapa de checagem de antecedentes e eles acabam não sendo contratados no final, porque o RH encontrou alguma inconsistência ali, que eles não podem contratar a pessoa, né? Então, acho que existem sempre esses problemas, eu diria que é negociar com o recurso humanos da empresa mesmo. Existe Tá. muito de trabalho de conscientização, mesmo a gente, quando a gente trabalha, como a gente trabalha muito com varejo, a gente vem, e eu acho que é uma evolução, né? A gente vem evoluindo muito com os nossos clientes e com a conscientização dos nossos clientes. Então, por exemplo, na pandemia, a gente implementou a videoentrevista. A gente ainda tem clientes que não querem fazer videoentrevista, mesmo em época de pandemia, porque eles querem ver o candidato, né? Então, a gente faz um trabalho de conscientização, mas eu acho que vai muito mais do próprio cliente se conscientizar que isso hoje, em 2020, não deveria ser um empecilho você ver se a pessoa fisicamente atende esse requisito. Sim, para candidatos como segurança, né? Eu sei que eles têm que ter uma altura mínima, alguns clientes exigem, né? Mas são coisas muito específicas, mas não deveria, por exemplo, um auxiliar de limpeza, o impeditivo de eu fazer uma videoentrevista, porque eu preciso ver a pessoa fisicamente, né? A gente encontra muita dificuldade na questão estética também, às vezes. Então a gente acaba tendo que fazer, né, com muita paciência, muito jeito, a gente tenta reverter a gente tem pessoas de recursos humanos na equipe, né, que acabam tentando reverter e convencer os recrutadores que esse talvez não é o melhor caminho. Vanessa, Ivana, Oi. aqui Gisele, eu queria fazer uma pergunta rápida. Pode ser? Uhum. Claro. Pode. Oi, Ivana, eu sou Gisele Neto, trabalho aqui no Acnur em São Paulo, junto com a Camila. Eu fiquei com uma dúvida que é a seguinte, vocês trabalham com algum standard básico de contratação? Quer dizer, por exemplo, todas as nossas vagas são sempre CLT ou vocês também contratam em outras formas? É sempre jornada completa ou também jornada parcial? Sempre tem que ter o salário mínimo? Como é que funciona um pouco esse perfil assim, das vagas? Não, a gente trabalha com a captação das vagas, né? Então, as vagas que o cliente tem são as vagas que a gente divulga. Então, muito baseado no que acontece. Hoje em dia, a gente já oferece CLT. A gente começou fazendo só CLT, tá? Porque
porque o nosso modelo ele é baseado também em melhoria de produtividade do cliente, né? Então, a gente consegue medir esses dados se as pessoas são CLT. Hoje, a gente já trabalha com temporários, com intermitentes e com autônomos, né? E a gente também tem um produto de outplacement, né? Então, mesmo o trabalho parecido com o que a gente está fazendo com você, que a gente vai conversar sobre refugiados, a gente também faz com as pessoas que foram desligadas. Então, a gente tem clientes que ligam para a gente e falam assim, olha, vocês podem fazer um upload das pessoas que eu estou desligando na base de vocês para eles poderem receber as vagas que aparecerem, né, o mais rápido possível. A gente faz também isso, né? Então, essa tela que você está vendo também é a mesma coisa. A gente fez uma iniciativa com o SOS Mulher, que é do governo do estado de São Paulo, onde a gente faz uma triagem de vagas para mulheres, que a gente sabe de clientes que conseguem absorver mulheres que sofreram violência ou que estão cadastradas nesse programa, e a gente oferece essas vagas para facilitar, para elas terem acesso a essas vagas, né? Então, o modelo é SLT, de perfil de mão de obra operacional, que é para uma vaga de emprego de até 3 mil, 4 mil reais. Tá? Mas a maioria delas eu posso te falar que é CLT, tá? Ok, A gente obrigada. começou o projeto de temporários no ano passado. Então, agora, né, agora eu não sei como é que vai ser, mas outubro, novembro, dezembro, começa a aumentar bastante o volume de trabalho temporário. Legal. A gente tem mais perguntas, mas eu acho melhor você finalizar. Tem a fala ainda das aldeias, né? E aí, no final, eu volto com todas as perguntas, pode ser? Pode. Então tá. Então, é só justamente para fazer o link aí da parceria que a gente firmou com a Acnur, foi através da Acnur com aldeias infantis, né? Então, o que a gente está fazendo com eles é a inclusão da lista de refugiados que eles têm na nossa base de dados para receber notificação de vagas, né? Aí, com isso, a gente consegue ir para os clientes e falar assim, olha, eu tenho esta lista de pessoas e a gente consegue incentivá-los a contratar mais refugiados, né? Porque muitos deles dizem que tem, mas sempre tem outros programas, sempre tem outros tipos de diversidade que eles estão focando mais. Então, a gente faz um trabalho também, né, de ir no cliente e oferecer pessoalmente. A gente tem um time de Customer Success, que está sob minha responsabilidade, onde a gente vai no cliente toda semana e a gente busca essas conversas com a equipe de diversidade, porque, por incrível que pareça, a maioria das empresas, sim, elas têm equipe de diversidade, mas elas ainda não conectam com o recrutamento, né? Então, essa conexão o recrutamento, porque o que a gente vê é que as equipes de diversidade, elas são como uma equipe de inovação nas empresas. Elas sim elas pensam na diversidade da empresa como um todo, mas muito voltado para a diversidade que eles têm na empresa hoje, né? E não no recrutamento. Então, o que a gente está trabalhando é justamente linkar essas duas áreas, né? Então, a gente está começando a criar monitores a gente tem já monitores, o cliente pode ver um dashboard de como está performando o produto, mas ao mesmo tempo criar monitores de como anda a diversidade deles, qual tipo de diversidades que eles têm, como é que anda esse índice, né? Então, dessa maneira, o que acontece? Se você tem uma demissão em massa, você não saber quem você está demitindo, de que perfil você está demitindo, como é que você vai contratar para poder manter esse nível de diversidade que você acha que você tem que ter dentro da empresa, né? Então, o Refugiados para a gente entra nesse projeto diversidade que a gente chama dentro da empresa. O Sérgio está aqui também. Se quiser fazer um comentário sobre a parceria, Sérgio, pode tirar o mute. Olá, bom dia a todas e a todos. Bom, a parceria ela chega num momento super importante, né? Com toda essa situação que nós estamos atravessando e o desemprego que a Covid causou, eu creio que essa parceria com a Levi vai nos possibilitar a ter melhores perspectivas de inserção no mercado de trabalho
dos venezuelanos que estão conosco. Né? Então, ficamos felizes, foi um processo que trabalhamos, né, por um período, e que agora ele está sendo efetivado, e e isso é muito importante, porque a cada refugiado que a gente põe no mercado de trabalho, ele abre uma vaga para que um outro refugiado ele possa ser acolhido e ser interiorizado. Então, isso é de suma importância nesse processo que nós trabalhamos, dentro da nossa metodologia que nós trabalhamos. Obrigada, Sérgio. A Ivana, acho que você tem mais alguns slides antes de fechar, e aí eu faço as perguntas. Eu acho que para deixar claro para todo mundo os próximos passos, né? Então, seria para quem está, né, nesse webinar, que tiver interesse de conversar com a gente, que tem uma lista ou que quer firmar uma parceria com a gente, como a gente firmou com a Aldeias Infantis, a gente está super aberto a isso, né? A nossa ideia é facilitar o acesso dos refugiados ao mercado de trabalho brasileiro, promover também o trabalho que vocês vêm fazendo, então, seja via redes sociais, conteúdo, nossos clientes, a gente tem muito acesso também à direção das empresas, a nossa venda ela é uma venda enterprise, então a gente acaba entrando via CEO, VPs de RH, então a gente sempre leva esse tema para as empresas que a gente tem. Então, a gente tem duas opções, né? Assim, promover a nossa plataforma, o emprego ligado entre os refugiados a partir do momento que eles chegam, isso ela é gratuita, ela, né, é um dos portais que eles podem usar para conseguir uma oferta de trabalho. O que a gente aconselha é essa parceria, porque a gente vai, a diferença é que a gente consegue monitorar e entregar para vocês um status, uma atualização de como andam, quantas ofertas as pessoas receberam, né? A gente consegue identificar se existe alguma coisa no perfil que a gente precisa trabalhar, se a gente consegue firmar alguma parceria ou com um cliente, então, ou, talvez alguma coisa, a gente consegue detectar esses gargalos, né? Seja o idioma, seja não está passando em que teste, então a gente começa a coletar esses dados, que aí é a nossa fortaleza, que aí eu acho que traz um pouco de benefício para vocês nessa consolidação de dados, entender por que eles não estão conseguindo emplacar um emprego, né? Mesmo a gente não cobrando dos clientes, a gente oferecendo nos clientes, qual que é o empecilho, né? Assim como a gente fez um estudo uma vez, a gente fez um estudo nos nossos clientes, que depois que eles adotaram a plataforma, a gente aumentou em 11% o número de mulheres que eram contratadas. E quando você conversa isso com o RH, ele fala assim, não, mas é normal, no varejo, né, principalmente o pessoal do varejo, a gente tem uma penetração, a gente tem 60% de mulheres. A gente fala assim, sim, mas a partir da adoção da plataforma, esse número sobe para 70%. E principalmente mulheres com 2 filhos. Então, a gente consegue analisar esses dados e consegue enfrentar a realidade e meio que escancarar a realidade com o RH e eles entendem que tem algum problema aí nesse processo, né? Ou seja, você exigir que a pessoa fale português, talvez não seja o mais adequado, mas eu acho que se a gente detectar que vários dos candidatos estão sendo reprovados por causa desse motivo específico, a gente faz um approach one-on-one, a gente vai no cliente e a gente tenta conectar vocês de alguma maneira, conectar a Fundação Tente. Então, a gente entende que não é um trabalho fácil, mas se a gente não conseguir... As empresas, elas trabalham com dados, né? Se a gente não levar os dados para eles entenderem que eles estão fazendo alguma coisa errada, esse cenário a gente entende que não vai mudar. Assim como alguns clientes só mudaram depois que a gente mostrou esses dados. A gente já fez comparativos de
tempo de rotatividade, o tempo que as pessoas ficam no trabalho correlacionado com o número de filhos. Então, você começa a bater um pouco nas crenças, né, que talvez não tenham muito fundamento, e a gente começa a quebrar os paradigmas do passado através de dados, né? Então, eu acho que, assim, como empresa de tecnologia, o que a gente busca é justamente isso, né, a gente tem essa oportunidade, e para mim é um privilégio também, de desenvolver uma tecnologia que rompe essa barreira da desigualdade, né, de alguma maneira, e tentar trazer aumentar essa conscientização nos nossos clientes. Posso fazer as perguntas? Pode. Então, vamos lá. Empresas contratantes passam por algum processo de sensibilização intercultural? Esse é o trabalho que a gente está começando a fazer agora, né? Então, a gente tinha 2 empecilhos, né? A gente não ter refugiados dentro da nossa base, então esse primeiro contrato com aldeias infantis foi super importante, porque a gente pode proativamente realmente oferecer e a gente consegue enxergar quem são os refugiados e oferecê-los dessa maneira. A gente internamente tem que fazer um trabalho também interno de, né, financeiramente entender se a gente poderia oferecer esses candidatos sem custo nenhum, né? Então foi um processo interno nosso de evolução, e agora a gente começa com esse trabalho de conscientização, né? E aí eu convido todos vocês também, se vocês tiverem interesse, a gente está fazendo daqui a 2 semanas um primeiro webinar como eu mencionei, com a Sodexo, né? Que já tem uma experiência de recolocar refugiados muito no perfil que a gente coloca, o benefício que traz, né? Então eles têm dados muito de quanto mais os refugiados ficam no trabalho, né? Então, e a gente vai ajudar eles a construir esses dados e apresentar esses dados para os nossos clientes e também para toda a nossa base de prospecção que a gente tem, né? Então, sim, agora a gente está começando um trabalho de conscientização dos nossos clientes. A gente faz muito no one-on-one, mas agora a gente vai trabalhar começar um trabalho forte de conscientização desse projeto. Tá. Mas a gente precisa ter cada vez mais refugiados na nossa base que a gente consiga oferecer para os nossos clientes. Uhum. Muitos refugiados, mesmo com ensino superior, acabam aceitando trabalhos operacionais, especialmente dada a necessidade de se inserir no mercado de trabalho. Vocês aceitam candidatos com ensino superior? Com o banco de dados que vocês têm, essas pessoas acabam sendo preteridas na contratação? Não, eu acho que é ao contrário. A gente tem muitos. A nossa maior dificuldade é encontrar pessoas com ensino superior, porque tem muitas vagas de liderança que eles exigem ou superior cursando. Então, se ele tiver um superior completo, ele já teria uma vantagem. O que eu acho que assim seria um primeiro emprego para a pessoa, traz estabilidade. Vocês viram dados de quanto financeiramente esse impacto ele tem, né? Ele trabalha também na inserção cultural da pessoa, trabalha na estabilidade financeira. Então, apesar de não ser o trabalho ideal para eles hoje, eu acho que traz para eles uma estabilidade por pelo menos um período inicial para que ele consiga melhorar as habilidades deles, fazer conexões, né? Mesmo com o próprio RH da empresa, para depois conseguir galgar qualquer outro tipo de posição. Tá. É isso que a gente acredita. Nós, do Programa Integração da Caritas São Paulo, nos colocamos à disposição para dar treinamento de sensibilização para as empresas. Podemos conversar sobre isso? Eu adorei, para já. Então, a gente vai passar o seu contato. Vou deixar meu e-mail aí, pode entrar em contato. A gente quer fazer uma programação extensiva, que a gente quer pelo menos cada 2, 3 semanas ter um webinar sobre isso. Então, quanto mais conteúdo, quanto mais pessoas a gente tiver, e mais, eu sei que tem muito assunto sobre isso, até para a gente internamente também ensinar e conscientizar os nossos funcionários. Então, a gente sempre faz uma dobradinha.
a gente faz primeiro internamente, então esse Tossodexo a gente vai fazer internamente, porque é aquela coisa do alinhamento, né? A diversidade ela vem de dentro para fora. Então, a gente alinha internamente para os nossos desenvolvedores, o departamento de tecnologia, a área comercial entenderem e conseguirem articular essa causa, né? Porque a gente tem outras causas que a gente defende também, e depois poderem ser bons representantes no mercado e poder desenhar um produto que atenda às necessidades de cada causa, né? Então, neste momento, a gente está desenhando um produto que realmente a gente consiga facilmente detectar quem são os refugiados ou oferecer. Então, o produto ele está se adaptando a esse programa que a gente está aderindo. Tá. Podemos divulgar o site Emprego Ligado para que as pessoas que atendemos possam se cadastrar? Devem. Com certeza. Uma pergunta. A Leve faz acompanhamento após a contratação, certo? Como funciona? Então, a gente, todo mês com o nosso cliente, a gente recebe a folha deles e a gente acompanha quem foi contratado, quem ficou, quem não ficou. Então, o relatório dos refugiados, ele entra no mesmo ritmo, né? O que a gente está fazendo com aldeias infantis, a gente tem a gente tagueou a lista que eles passaram de maneira diferente, a gente vai acompanhando, a gente vai ter um acompanhamento até um pouco mais profundo, justamente para poder entender quantas vagas eles têm sido oferecidas, se não têm sido oferecidas, se eles não têm recebido oferta, ou se eles têm recebido oferta, se eles não estão passando em alguma etapa específica, né? Então, a ideia é a gente ter essa granularidade de dados, mas como tudo passa por nossa plataforma, a gente consegue enxergar essa aderência de candidatos, porque é um dos entregáveis que a gente tem para os nossos clientes. Tá. Simulando a busca de vagas, observei que a triagem está por ocupação. Existe a possibilidade de triar vagas também por localização? Elas têm opção de localização. Quando elas estão disponíveis no site, elas aparecem todas as vagas do cliente, né? Quando a gente faz essa captação ativa, a gente busca a nossa base e um dos critérios que a gente usa é geolocalização. Então, o cliente passa para a gente qual que é a distância máxima que ele aceita o candidato ter, né? Isso por um candidato normal, né? No caso de refugiados, o que a gente precisa pensar é que talvez, dependendo da natureza da ONG de vocês, eu não sei como é que vai funcionar. Então, isso é uma coisa que a gente precisa estudar. Mas se for em relação a estados, eu acho que essa deveria ser a pergunta, né? Acho que deve ser a curiosidade. Como é que eu enxergo as vagas por estado, né? Uhum. Vocês para oferecer as vagas para os candidatos. A gente pode conversar com vocês e a gente passa uma lista de vagas por estado que a gente tenha. Então, por exemplo, a gente tem muita dificuldade em cidades pequenas. Eu não sei se vocês têm representatividade em cidades menores, né? Ou como funcionaria o deslocamento desses candidatos para cidades menores. Então, a gente teve vários processos agora no Sul, por exemplo, Lajeado, que são cidades menores, onde a gente teve muita dificuldade de encontrar candidatos. Eu não sei se existe a possibilidade se vocês têm como dar suporte dessa pessoa migrar para algum estado próximo. Tem mais algumas perguntas, a gente já passou um pouco do tempo, mas tudo bem a gente estender, né, Ivana? Eu tenho 2 minutos para ter uma reunião com o cliente, gente, desculpa. Não, então eu faço essa, e aí a próxima acho que dá para você responder por e-mail, e aí a gente manda para todo mundo, pode ser? Pode. Tá. Existe alguma parceria com o Centro de Acolhida de Imigrantes para que eles tenham acesso às possibilidades de emprego? Não, hoje a única parceria que a gente tem estabelecida é com aldeias infantis. Tá. Então, vamos fechar. Eu agradeço muito, Ivana, acho que o pessoal gostou muito pelo tanto de perguntas que a gente recebeu. Vocês estão aí com o e-mail da Ivana. Eu vou mandar a gravação e a apresentação do webinar. E ela vai responder as perguntas e aí eu vou mandar por e-mail para vocês, tá? E se tiverem outras perguntas, fiquem à vontade de falar diretamente com a Ivana. Muito obrigada, Ivana. Se quiser se despedir.
Obrigada, gente. Para mim é um privilégio poder ter todos vocês reunidos para apresentar o projeto e quanto mais a gente conseguir ajudar esses candidatos a se colocarem no menor tempo possível. A gente sabe que é um período um pouco mais desafiador, né? A gente sabe que talvez o índice de rotatividade nos clientes naturalmente deve reduzir, porque as pessoas não vão deixar os empregos, mas a gente sabe também que tem vagas aparecendo e a gente tem dificuldade de preencher essas vagas em alguns lugares, né? Então, eu acho que aí eu acho que dá uma luz ali e é a nossa missão, né? Assim, como a tecnologia pode ajudar vocês, seja pela análise de dados, com os dados a gente rebater alguns preconceitos ou desconhecimento das pessoas, né? E realmente provar que eu não sei, eu sou de família de refugiados, né? Eu sou argentina, moro no Brasil, então eu sei exatamente a dificuldade cultural que existe, mas eu acho também que é um ganha-ganha para todo mundo e faz parte da nossa missão, então que a gente puder ajudar. É só entrar em contato comigo, a gente marca uma reunião, a gente pode agendar com o CEO da empresa também, e desenvolver qualquer coisa que for necessária que vocês acreditam que a gente não está enxergando, porque vocês são especialistas nesse público, né? Então, se vocês tiverem sugestões para a gente melhorar ou parcerias que vocês acham que seriam boas para os dois lados, a gente está super aberto. Perfeito, Ivana, muito obrigada. Paulo, não sei se você quer falar alguma coisa para fechar. Ô, Vanessa, rapidinho, é o Sérgio. Sim, claro. Só para colocar à disposição as aldeias infantis para as outras organizações, que nós também podemos apoiá-los nesse processo, né, e da parceria e das indicações das vagas de trabalho e tudo mais, porque eu acho que o mais importante é que a gente tenha essa corrente, né, de organizações que apoiam umas às outras, porque nem sempre as aldeias vão ter os candidatos no perfis, mas outras organizações possam ter esses refugiados dentro dos perfis, e a gente pode apoiar um ao outro. As aldeias infantis estão à disposição para apoiar as outras organizações também. Obrigada, Sérgio. Paulo? Não, na verdade é mais para agradecer, né, a todos vocês por estarem aqui conosco, agradecer muito a Ivana pela apresentação que fez, né? Eu espero muito que esse projeto ele seja uma sementinha que a gente está plantando e que ele frutifique, né? Que dê certo com a aldeia, acho que já é o nosso parceiro já há mais tempo, mas que também possa ser um exemplo de boa prática no futuro de como a gente apoiar a população refugiada e imigrante, de uma maneira geral, né, para acessar a vagas de emprego, acessar o mercado de trabalho formal, que de fato é um tema que sempre nos preocupa muito, porque a gente vê essa população muito fragilizada, muito vulnerabilizada e invisibilizada. Então, quanto mais a gente promover essas ações, eu creio que vai ajudar, sempre vai ajudar, e sempre assim, dizer que isso está, na verdade, se junta a outras, né? Tem várias outras ações super importantes que várias organizações implementam, não vou aqui mencionar, mas eu vejo várias aqui que estão participando, que têm seus programas de acesso ao trabalho, que funcionam, que dão resultado. Então, na verdade, isso aqui é mais um aporte, é mais um apoio, é mais uma ferramenta para que a gente possa impulsionar ainda mais o acesso ao trabalho e, com isso, os meios de vida, né, a autossuficiência dessa população. Obrigado a todos e todas. Perfeito, obrigada. Antes de fechar, eu queria pedir para vocês abrirem as câmeras, porque eu acho que vai dar uma foto legal aqui, para a gente tirar um print screen. Ah, que legal. Vamos lá. Já tem metade, mais um pouquinho. Então, vou tirar a foto, hein? 3, 2, 1. Obrigada, gente, e até a próxima. Obrigada, até mais. Até. Tchau, tchau. Obrigada. Muito obrigada, Ivana.